Quem está preparado para a guerra aí? Amém. Nós vamos guerrear. Amém. Nós vamos ver promessa, não vamos? Amém. Então vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 5 até o 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Vocês estão procurando ainda? Sim. Quem não achou, está aqui na tela, tá? Tiago capítulo 1, eu já li o versículo 5. Vamos para o 6 agora. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então vamos ler o versículo 8. Aliás, vamos ler o 7, vai. 7 e 8. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tem uma outra tradução, seja a revista corrigida, atualizada ou a Nova Almeida, ela diz o seguinte: que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Amém. Vamos curvar a nossa cabeça? Queria que você curvasse a sua cabeça e você pensasse numa coisa. Você tem visto situações da tua vida que você não consegue avançar? Está patinando, está dando voltas, está sempre no mesmo caminho. Às vezes você olha assim e fala assim, parece que ao invés de avançar eu estou retrocedendo. A gente precisa avançar. Nós vamos começar um tempo de guerra para vencer tudo aquilo que impede o nosso crescimento, o nosso avanço. E a gente tem que preparar o nosso coração para isso. Sermos valentes, sermos guerreiros e entendermos a palavra que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, pois só tu és digno, Senhor. Não há Deus que se compare a ti, tu és o único, Senhor. E mesmo sendo Deus grandioso, tu és Pai das nossas vidas. E tu és o nosso Senhor, nossa vida está nas tuas mãos. Nós queremos te louvar e agradecer pelo teu Espírito e a tua palavra que nos é dada. E queremos, por meio dessa palavra, Senhor, nos levantarmos, Senhor, para confrontar todo adversário. E tudo aquilo, Senhor, que queira, de qualquer modo que seja, nos impedir de alcançar aquilo que saiu da tua boca, a tua palavra. Pois cremos, Senhor, que ela não volta vazia sem dar o seu fruto. Por isso, Senhor, vem nessa noite e começa a tratar o nosso coração, começa a tratar a nossa vida, Senhor, começa a mudar a nossa disposição, para que possamos verdadeiramente, Senhor, almejar, Senhor, aquilo que é a tua palavra, é o teu desejo por meio dela para as nossas vidas. Pai, me usa segundo o teu querer e a tua vontade, que não seja, Pai, apenas meu intelecto, mas o teu Espírito Santo tratando com a minha vida e cada um de nós neste lugar, para que a tua vontade se cumpra e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, na salva de palmas ao Senhor, que Ele merece, Ele é digno em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se. Quem já se pegou aqui, seja sincero assim, olhando, falando assim, caramba, parece que as coisas estão meio aqui paralisadas na minha vida, né? Seja em que área for, vai ministerial, na família, na vida profissional, parece que a coisa assim estagnou, né? E sabe, eu estava pensando, sabe o que eu penso muito, né? E uma das coisas que Deus ministrou no meu coração, irmãos, é que a gente, muitas vezes, a gente não está atento àquilo que é a direção de Deus para a nossa vida. Quantos estavam aqui no início do ano? Quem veio no culto da virada? Qual que é a palavra que a gente recebeu de Deus? Qual é a palavra que Deus falou assim, ó, vocês vão perseverar nisso esse ano? Vocês lembram aí, não? Sim. Qual que era? Alargar as estacas. Alargar as estacas, crescer, avançar, né? A gente estudou sobre isso lá no início, a gente deu sequência na nossa vida aí,
E a gente no início, é como tudo na nossa vida, a gente acaba se empolgando, né? E depois a gente vai se distraindo com as lutas, a gente vai se distraindo com o dia a dia, né? Aqui e ali e tal, e a gente esquece que isso, toda palavra que Deus nos dá, irmãos, é uma revelação do quê? Da vontade de Deus, né? Deus fala aquilo para Israel, não vou tocar, não vou voltar ao assunto todo, mas você sabe, no momento difícil de Israel, né, em que Deus até compara ele com a mulher estéril, e queridos, talvez a gente esteja aqui ainda como estéreis do Senhor, sem ver a promessa se cumprindo na nossa vida. Vamos ser sinceros, quem aqui pode lembrar dos pedidos que você fez na virada do ano? Você lembra de pelo menos 1, 2... Não vou dizer todos, você não vai lembrar. É ou não é verdade? A gente escreveu e largou lá. E nós mesmos também esquecemos dele. Só que Deus não esquece. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Quantos creem nisso? Amém. Então diga, a palavra de Deus para a minha vida e para aquele que crê, ela não volta vazia. Mas há uma realidade também. Toda palavra traz consigo uma adversidade. Toda palavra ela vai ter também consigo um levante, porque se de um lado nós temos a vontade de Deus, nós temos do outro lado um ser que não quer que você e eu vivamos o quê? A palavra de Deus, porque ela é o quê? A vontade de Deus para a nossa vida. É tão assim que, se a gente lembrar, Paulo era um grande servo de Deus, Paulo é um referencial, mas Paulo passou muitos perrengues e uma certa oportunidade que Paulo queria ir pregar numa cidade, muitas vezes não deu certo. Mas chegou uma vez que deu certo, e lá em 1 Coríntios 16, 9, ele fala assim, gente, deu certo. Uma grande porta, excelente, extraordinária, se nos abriu. Eu acho que naquele momento, irmão, todo mundo gritou, oh, glória a Deus, aleluia. Paulo, peraí, deixa eu completar. Mas também com ela vem muitos adversários. Diga, a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela é boa, é perfeita, é agradável, porque é a vontade de Deus, mas também ela traz muitos adversários. Os inimigos vão vir junto, porque eles não querem que você dê atenção aqui. Aliás, irmãos, isso é constante na palavra de Deus. Você pega quando o povo voltou do cativeiro, seja com Esdras, quantos impedimentos foram. Aliás, bem antes, Faraó distraindo o povo para que não se envolvesse. Os adversários, eles vêm porque eles não querem que você, que eu e aquele que crê, ele viva a promessa do Senhor na sua vida. Então entenda isso, escreva aí no seu caderno aí, junto com a promessa vem os adversários, junto com a promessa vem os inimigos. E queridos, falando sobre a promessa de Deus, sobre essa palavra de nós avançarmos e crescermos, ela também tem os seus inimigos. Há inimigos que levantam para que a gente possa, para nos impedir de viver isso, e às vezes a gente vai achando que é a normalidade da vida. Nós temos uma facilidade de tornar tudo normal. Mesmo aquilo que para a gente inicialmente é estranho, com o passar do tempo fica normal. É ou não é verdade? Normal. E um dos inimigos que a gente vai apontar hoje é o espírito da inconstância. O que nós vamos vencer hoje? A inconstância. O espírito da inconstância. Então o tema dessa pregação é vencendo o que me impede de avançar. E hoje especificamente vamos vencer o espírito da inconstância. Parece que não, mas a inconstância, ela impede a gente de experimentar o poder da perseverança, da persistência. A inconstância, ela tem a capacidade de nos manter estagnados, de nos manter paralisados, de nos manter travados, e a gente não avança. A inconstância tem esse poder. E o que é inconstância? Vamos lá, por definição do nosso dicionário. A inconstância é a qualidade ou uma característica daquela pessoa que é inconstante, ou seja, que tem falta de constância, que tem falta de perseverança, que tem falta de firmeza. Se a gente vai para o grego, a palavra ela quer dizer aquilo que é instável, aquilo que é indeciso, aquilo que é imprevisível. Olha quantos significados, olha quantos substantivos.
no grego significa aquilo que é desassossegado, inquieto. A pessoa, você entendeu? Se a gente traduzir, o inconstante é aquela pessoa que ela tem facilidade de mudar constantemente. A constância dela é a inconstância, ou seja, a capacidade de mudar. A pessoa muda de ideia, a pessoa muda de pensamento, a pessoa muda de posicionamento muito facilmente. Aquilo que a gente chama de ser demovido da sua posição. Ela faz isso com frequência. E por que ela faz? Por que uma pessoa se torna inconstante ou ela é inconstante? Sabe por quê? Porque ela não tem base sólida e ela vive constantemente uma sensação de insegurança e de incerteza. Ela não tem certeza. Aliás, Tiago começa exatamente falando sobre isso. Nós já estudamos aqui, para quem viu na carta de Tiago, sabe qual é o propósito. E Tiago escreve para um povo, orientando, que era um povo que tinha dificuldade, tinha confusão no meio da igreja. Ele começa trazendo isso e ele fala: ó, gente, quando vocês orarem, Deus pode dar sabedoria que vocês precisar para tudo, mas quando vocês orarem, não duvide. Ou ele está falando do quê? De insegurança. É onde ele vai chegar depois, naquilo que a pessoa é inconstante. Ele começa falando de dúvida. Então, quando você orar, você tenha fé, você não duvide. Quem duvida é igual a onda do mar, ou seja, a onda não muda de posição constantemente. Você está lá, você fala, aquela onda agora, você se prepara, e aí chega aquela aguinha morta. E aí vem uma pequenininha, de repente derruba. Ela muda constantemente. Então ele fala, se você for assim, você não vai receber nada de Deus. E aí é o perigo da inconstância. Porque uma pessoa inconstante, vamos descer lá? Uma pessoa inconstante, o que vai acontecer com ela? Não recebe nada de Deus. O que é a pessoa inconstante, irmãos? Vamos ler todo mundo junto, diga: a pessoa inconstante não recebe nada de Deus. Olha que a palavra de Deus, ela é clara. Em várias traduções, né, a gente tem o mesmo sentido. Você não pode ser inconstante, porque ainda que você ore, Deus não vai te atender. Você não vai receber nada de Deus. Deus não faz parceria com o inconstante. Deus não faz parceria com a pessoa que é inquieta, que é instável, que muda toda hora, não é? Deus precisa de pessoas que sejam o quê? Constantes. Quem quer viver a promessa de Deus tem que ser firme, tem que ser estável, tem que ser quieto, tem que viver a quietude de espírito, até mesmo para ouvir a direção de Deus. Há um pensador, na verdade ele é um filósofo suíço, e ele diz assim: a inconstância deixa tudo a perder, na medida em que ela também não deixa nem sequer a semente germinar. Está entendendo? Então assim, por tudo que nós já falamos aqui de característica da pessoa, queridos, é aquele negócio, a pessoa muda constantemente. Puxa vida, se ele está comparando com a semente, semente tem tempo, tem processo para germinar, para crescer, para ter a estatura da planta que ela, não é designada para ser. Tem processo, tem tempo, mas o instável não consegue esperar o fruto. Então veja, a inconstância põe tudo a perder na vida de uma pessoa. Diga: a pessoa inconstante, ela põe a perder todas as sementes que Deus possa colocar nas suas mãos. Então veja que nós vamos encarar esse espírito de frente na nossa vida. E tem coisas que às vezes a gente acha: não, eu não sou inconstante, mas nós somos. Inconstantes de alma, inconstantes de espírito, inconstantes de pensamento, inconstantes de sentimento. Quantas vezes nós estamos desassossegados? O que é isso? Inconstância. Alguma coisa está tentando nos tirar da nossa firmeza. E nós precisamos vencer isso em nome de Jesus. Amém? Amém? Nós precisamos hoje sair daqui e dizer: eu vou parar de começar as coisas e não terminar na minha vida. Quantas coisas talvez você já começou e não terminou? Ai, bispo, mas é que eu cansei, mas é que eu não sei o que. Espera aí. Começou, termina, porque tudo que Deus começa, Ele
Termina, você não é filho dele? Sim ou não? Sim. Quantas vezes nós falamos e não cumprimos o que falamos? Quantas vezes a gente planeja, põe no papel, mas nunca chega de fato a realizar? Quantas vezes, irmãos, quantos projetos na tua vida paralisados? Travados. Você sonhou, Deus te deu uma palavra, você se animou. Quantas vezes você prometeu e não cumpriu? Então hoje nós vamos dizer em nome de Jesus, chega. Porque em nome de Jesus eu vou sair daqui com o espírito firme no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode levantar a tua mão e falar isso nas tuas palavras para o Senhor e dizer: Senhor, hoje, em nome de Jesus, eu quero vencer toda a inconstância em qualquer área da minha vida, Senhor. Não apenas as externas, não em família, não só em trabalho, não só nas finanças, mas também, Senhor, em mim mesmo, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, e eu serei firme, decidido naquilo que eu viverei com o meu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. O que nós, não é, como nós podemos romper com o espírito da inconstância? Primeiro passo, vamos lá. Entender que vencer a inconstância é a responsabilidade de quem? De quem é a responsabilidade? Minha. Então diga: é minha responsabilidade vencer a inconstância. Não é de Deus e não é das pessoas. Amém? De que é a responsabilidade? Minha. Deus não se responsabiliza por aquilo que é nosso, irmãos. Lamentações 3:39, vocês sabem que Lamentações é o livro de Jeremias, que ele chora, que ele clama pelo Senhor a favor do povo, porque Deus já tinha dito para ele: não adianta você chorar, não adianta você orar mais, o povo vai para o cativeiro. Mas aí quando chega os dias, o povo está lá, e aí Neemias começa a falar de juízo, de arrependimento, e no versículo 3:39 ele diz assim: por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Porque muitas vezes nós temos um costume, as pessoas têm um costume de dirigir seus lamentos quando as coisas não dão certo, né? Eles dirigem seu lamento para Deus, falam: por que Deus não está nem aí? Ou Deus não se importa, Deus não enxerga, Deus... Não é isso. Deus está falando assim: olhe a sua responsabilidade e queixe-se você do seu pecado. O que é pecado? Erro, certo? Naquilo que você errou, você se queixa. Naquilo que você errou, se responsabilize. E a verdade, meus irmãos, é que muitas vezes as pessoas desistem dos seus projetos, as pessoas desistem, largam tudo pelo caminho, não é? E aí, para encobrir a sua responsabilidade pelo fracasso daquilo, elas culpam quem? Elas terceirizam essa responsabilidade, jogando para quem? Deus e os outros. Você pode ver, quase ninguém é responsável pelo seu fracasso, né? E algumas vezes eu lido muito com isso, e algumas situações que eu tenho que, com todo cuidado, mostrar, né, isso no meu ambiente de trabalho. Tem que mostrar com todo cuidado. Vocês sabem como eu sou, até com o ímpio eu sou cuidadoso, para tentar trazê-lo para uma posição e falar assim: tá vendo? Aconteceu porque, né, você não cuidou antes que virasse manchete. Então, assim, você quer ver um exemplo disso? Separei um exemplo lá, o texto está aí, pode colocar. Aconteceu quando o povo saiu lá do Egito, começaram a andar no Sinai e foram avançando, está lá em Números 14 agora. Antes disso aqui já acontece algumas coisas, o povo começa a reclamar: por que a gente está aqui? Por que não deixou lá? Poxa vida, como era bom o repolho, as cebolas, ai, como que era bom os alhos, a gente comia, e a gente tinha tantos gases, era bom que a gente também aliviava. Olha, irmãos, o povo reclamando porque não tinha mais repolho, cebola, essas coisas. E aí, já aconteceu que lá atrás Deus exterminou um pouco com o fogo. Já tinha um sinal. Mas aí eles continuam reclamando, e aí agora eles tinham lá o relatório, né, de que haviam recebido da terra. E alguns descrentes começaram a falar: não, mas tem muito gigante lá, tem muita luta, não sei o quê. Cara, o projeto de Deus continuava, irmãos. Os homens eram que estavam o quê? Mudando, né? E aí aqui, ó, fala exatamente o momento que eles se revoltam. Eles dizem assim: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E não foi só um ou dois, não. Quem foi, irmãos?
toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Olha o que eles estão pedindo, irmãos. Morrer aonde? No Egito. Ou no Deserto. E aonde eles estavam? Aonde eles estavam? Deserto. Ficaram na dúvida, né? Porque o Senhor, agora, ó, primeiro, para quem eles voltaram a queixa? A culpa, Moisés e agora, em que eles colocam a culpa? Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Continua. Só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como os despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Aí versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Olha só o que está acontecendo, irmãos. A palavra de Deus não mudou. As pessoas é que não estão entendendo. E para encobrir o seu fracasso, para encobrir sua falta de disposição em lutar por aquilo que Deus tinha dado a eles já, o que eles começam a fazer agora? Colocar a culpa, colocar o sentimento de fracasso deles, que não tinha fracasso nenhum, não tinha perda nenhuma. Eles estavam na mente deles gerando fracasso, na mente deles gerando perdas, só porque alguém chegou. A maioria disse: não, lá tem luta, lá tem guerra, lá tem gigante, não é a vontade de Deus. Quem é o homem para ir contra a vontade de Deus? E aí eles começam a fazer isso, ó. A inconstância deles se volta para Moisés, Arão, os outros, e também para Deus. E isso aborrece Deus. E assim, irmãos, tudo aquilo que a gente vê de inconstância, o homem inconstante, por isso Deus não ouve, porque ele é como rebelde diante do Senhor. Deus tratou o povo de Israel como rebelde. E aí o que acontece? Vem a consequência, versículo 20 e 24, ó, mais adiante agora, no mesmo capítulo. Aí o Senhor vem, né? Por isso que do que o Senhor perdoa eles ali? Porque daquele momento que vocês viram lá atrás, que Deus falou assim: até quando esse povo vai me tratar assim, vou matar todo mundo. Aí Moisés, vai lá, Senhor, não mata, é o teu povo, que vão dizer por aí. Ô irmão, se soubesse que é essa oração. Aí Deus fala assim: tá bom, eu vou perdoar conforme você pediu, vai. Só que, no entanto, eu juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, o que vai acontecer no 23, gente? Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi. Conjuramente aos seus pais: ninguém que me tratou com desprezo a verá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Olha que mudança, olha a consequência. A inconstância traz consequências. É engraçado que lá atrás eles oram e eles pedem o que para Deus? Quem dera tivéssemos morrido aonde? No Egito ou? No Egito Deus não ia levar eles de volta. Aonde eles morreram? E o que eles pediram? Para morrer no deserto. Aí o que a inconstância faz com a gente? E a gente acaba experimentando o que não é a vontade de Deus, por causa do espírito de inconstância que quer se apoderar da nossa vida. Por isso Paulo vai dizer, ensinando lá aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 9 e 11, Paulo diz assim: não ponhamos Cristo à prova. Diga: não devo pôr o meu Jesus à prova, como fizeram o povo no deserto. Está entendendo? Então ele diz assim: não coloquem Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Agora vem uma coisa que Paulo diz: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas para nossa advertência, para nós que nos aproximamos do fim dos tempos. É para nós hoje e é para aquele que crê amanhã. Amém? Amém. Que a gente não deve dar espaço para esse espírito de inconstância na nossa vida.
Às vezes as pessoas acham que quem vai resolver seu problema é Deus. Querido, Deus te dá a palavra para você, com essa palavra, resolver os teus problemas e a tua vida. E naquilo que é o impossível, aí Deus vai agir sobrenaturalmente na sua vida. Mas até o ponto da impossibilidade é a minha e a sua responsabilidade em nome de Jesus Cristo. Então muitas vezes fica, não, Deus vai resolver meus problemas. É o pastor, é o psicólogo, é o gerente do banco, é o meu chefe no trabalho. Não, é você com a direção e a palavra que Deus te deu em nome de Jesus. Porque a palavra tem poder de transformar as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo diz, ensinando aos filipenses, ele diz, se vocês acolherem a palavra que é dada a vocês, e depois Tiago também vai dizer nesse mesmo sentido, se vocês acolherem, ou seja, abrirem o coração de vocês, isento de qualquer coisa, e receberem essa palavra. Receber não é ouvir, é deixar a palavra sentar no meu coração. Essa palavra é poderosa para salvar a vida de vocês. Salvar é no sentido de não só de eternidade, mas de hoje, de fazer algo, de curar, de transformar a nossa vida, gente. Então, essa palavra ela é séria. Agora, uma coisa interessante e que a gente deve ter cuidado, além da nossa própria inconstância, diga, além da minha própria inconstância, eu tenho que vigiar contra a inconstância alheia. Amém? Ai, que coisa extraordinária. Sabe por quê? Temos que vigiar diante de Deus e que o Espírito Santo ilumine cada dia a nossa vida com as nossas inconstâncias, que sejamos curados. Mas às vezes, o que acontece? Se Satanás não encontra em você inconstância, ele vai trazer um jeito e usar a inconstância de outros para te atingir. Você sabe que, anote aí, depois você lê, não dá para a gente ler tudo, mas Números 11, versículo 10 a 13... há um momento de inconstância do povo de Israel. E aí quando eles começam a falar, a gente não tem comida, a gente não tem carne, a gente não tem nada. E naquele momento era o momento que eles queriam comer carne. Né? E aí Deus fica tão doido com os caras, fala assim, vocês querem comer carne? Aí Deus manda codornizes, que eles comeram tanta codorniz que ficava até a carne engasgada nos dentes lá, instalhado nos dentes, depois eles tiveram dificuldade para limpar os dentes. Mas enfim, o problema deles é que eles queriam comer carne no deserto. Porque lembraram lá, vocês comiam carne no Egito, eles queriam comer carne. E eles começaram a falar, irmãos, de novo, reclamando, falando. E diz que Deus ouviu aquilo e não ficou muito bem. Deus já ficou irado. Moisés também olhou aquilo, não ficou muito à vontade. E Moisés foi falar contra Deus. Estou cansado. Essa carga que o Senhor me deu é grande demais. Por um lado, foi bom que Deus proveu para Moisés ajudantes, mas por um outro lado, não foi muito legal. Então, o que nós temos um exemplo aqui? Do que a inconstância alheia, ela pode nos levar a uma inconstância diante de Deus e reclamar daquilo que Deus tem e Ele nos chamou para vivermos com Ele. Está entendendo isso, irmão? Estou conseguindo passar isso para vocês? Amém. Sim ou não? Sim. Então Moisés diz para Deus, a carga que o Senhor me deu. Moisés começa a reclamar com Deus. Como se Deus não soubesse o que ele tinha dado. Diga, tudo que Deus me permite viver, Tudo que Deus me Ele permite sabe que eu tenho a Ele sabe capacidade que eu tenho a capacidade para vivê-lo. para viver. Amém, gente? Então a gente tem que olhar e entender o seguinte, né? Se a gente permitiu-se, chegou num ponto que a gente está abatido, se a gente desistiu, se a gente parou, se de repente o nosso coração, deixa eu ver aqui, quando eu tenho aqui a respeito do coração, eu coloquei um negócio, se a paixão por algo na nossa vida, ela foi se perdendo, se a nossa fé esfriou, a culpa não é de Deus. A responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade de mudar isso, ou a responsabilidade de estar ter acontecido, não é do próximo. Há um adversário que ele faz de tudo para que a gente não entre na terra que Deus nos chamou para viver e ocupar. Está entendendo isso, irmãos? Em nome de Jesus, Amém.
Em todo esse contexto aí, depois se vocês lerem, aliás, ali no finalzinho 24 fala, mas também depois vocês anotem versículos 6 a 9 de Números 14. Esses dois camaradas entenderam isso, e Josué entendeu mais ainda. Ele falou: gente, a responsabilidade de entrar na terra não é mais de Deus, é nossa. Ele entendeu isso. Ele entendeu que o que Deus tinha que fazer, Deus já fez, deu a palavra. O que ia acontecer de sobrenatural era a consequência deles assumirem a responsabilidade e não serem inconstantes por causa de uma má notícia, de alguém que interpretou errado, ou de alguém que olhou e começou a enxergar o que não era para enxergar, ou de alguém que talvez tinha medo de desafios. Ele falou: olha, é o seguinte, vamos calar a boca, porque o que nós temos que fazer é agradar o Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, é Ele que vai nos fazer entrar na terra da nossa promessa. Amém. E Deus quer fazer você entrar na terra da tua promessa em nome de Jesus Cristo. Amém. Então a tua vida, ela tem que ser louvável, a tua vida tem que ser agradável ao Senhor em nome de Jesus, antes de mais nada. Está entendendo isso, irmãos? Amém. Amém? Então nós precisamos encarar isso de frente, assumir, reconhecer, não é? Aonde nós temos sido inconstantes, quais áreas, quais coisas, talvez dentro de nós. Hoje você quer uma coisa, amanhã você muda. Hoje você faz votos, amanhã você cancela tudo e parece um tolo, porque a Bíblia diz que quem faz voto e não cumpre, ele é o quê? Tolo. Então a gente precisa olhar isso e desejar no nosso coração, firmemente, falar para Deus: chega de inconstância na minha vida. A partir de hoje eu tomo uma decisão, serei firme, serei constante e serei forte nos caminhos e na vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Coríntios 15:58, você coloquei aí? 1 Coríntios 15:58, diga assim para o teu irmão: portanto, olha o irmão do teu lado aí, e olhando para ele, diga assim: portanto, meu irmão amado, é a vontade de Deus que sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não será em vão no Senhor, mas haverá recompensa em nome de Jesus. Aleluia, amém. Seja firme, seja constante, seja perseverante, lute, porque não vai ser em vão a tua luta, a tua guerra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Segundo passo para a gente vencer a inconstância: baseie suas decisões no que, irmãos? E não? Vamos ler isso todo mundo junto, voz alta? Vamos lá, para a gente aprender, igual aquelas escolinhas, né? Vamos lá. Baseie suas decisões no compromisso e não nos sentimentos ou desejos. Por quê? Sentimento e desejo muda. Sentimento e desejo muitas vezes é circunstancial. Hoje você está de bom humor, aí você começa a sonhar um monte de coisa para Deus, para sua família, e você vai fazer assim, não, que eu vou fazer assado, não, a partir de hoje eu vou mudar. Amanhã aconteceu um reverso, você já está pé da vida, e aí você começa a mudar. Não, também agora mudou tudo, Senhor, desculpa aí, ontem eu falei assim, mas hoje eu estou mudando hoje. Eu vou dar o troco, vai ser possível, eu não vou ser mais besta. É ou não é verdade, irmãos? Sentimentos e desejos são circunstanciais. Eles estão sujeitos a momentos da nossa vida, mas compromisso ele não está. Amém? Amém. Porque vamos definir o que é compromisso? Vamos lá? Você topa? O que é compromisso então? É cumprir, mesmo que eu não tenha o desejo de fazer. Simples assim, diga: compromisso é cumprir, mesmo que eu não tenha desejo de fazer. Você tem desejo de levantar todo dia cedo? O que você levanta? Você tem desejo? Você ama pagar boleto? Pagar a conta? Ai, que bênção, Senhor. Hoje eu tenho um boleto para pagar. Oh, glória a Deus, uma conta para eu pagar. A gente dá glória a Deus por ter um recurso para pagar, né? Mas não porque tem um boleto, é a verdade. O que você paga boleto então? Do carro do? Se você não pagar, você não vai ter a luz. Se você não pagar, você não vai ter água também. Pode não se comprometer, mas também não vai ter
o quê? A consequência, que seja boa ou seja negativa. É ou não é verdade? Acho que nem todo mundo aqui estuda, mas talvez você vai lembrar no tempo que você estudava, você queria, você desejava, era de bom grado, se levantava todo dia para acordar e falar assim, hoje eu vou estudar, né? É igual o Chapeuzinho Vermelho, assim, você fazia com vontade todo dia, irmãos. Hoje se marcar, nenhum dia sequer a moçada faz isso, né? Levanta com essa disposição. Mas enfim, gente, em tudo na nossa vida, estar na igreja. Você está aqui hoje, né? É compromisso? Ou porque você realmente falou assim, não, hoje você já levantou logo cedo, desde hoje você estava pensando, amanhã eu vou à casa do Senhor, amanhã, você estava assim desde ontem, desejo, você tem desejo todo dia estar na igreja? No caso não tem culto todo dia, mas todas as vezes? Quem vem de quarta? Quem vem de domingo, irmãos? Lá que é 10 da manhã, né? 10 da manhã. 10 da manhã, com chuva. Mas a maioria não tem a vontade, irmãos. Se a gente, um obreiro mais responsável, a gente sabe que tem que estar lá. Faça chuva, sol, canivete. É ou não é verdade? A menos que as estradas estejam intransitáveis. Então, o compromisso é isso, irmão. Você faz mesmo sem sentir o quê? Vontade. Porque é o quê? Compromisso. Muitas vezes, na igreja é assim. Você está na igreja sem vontade. Mas você está ali porque existe um compromisso. Com Deus, com seus irmãos. É ou não é verdade? Então isso é compromisso. E sempre que a gente assume o compromisso, porque a gente sabe, o compromisso tem hora, tem dia para acontecer, é ou não é verdade? E tem consequência. Que compromisso tem? Dia, hora para acontecer e consequência. Seja boa, que nós chamamos de recompensa, ou negativa, que muitos chamam de castigo. Mas não é. Outro dia eu esqueci de pagar o raio de um boleto, justo do que, irmãos? Adivinha? Daquele que se não pagar hoje, amanhã está valendo 10% de juros. Cartão de crédito. Quando eu peguei a fatura do mês seguinte, eu falei, você é um imbecil mesmo, você tinha que colocar na agenda, botar despertador. Você não pagar isso aqui de juro, de correção, de não sei o que, seu idiota. Eu com eu, sabe? Também tem, irmãos. Então compromisso é assim, gente. Compromisso, ele não vai, né? Você não tem como você chegar pro cara da agência bancária e falar, eu não paguei ontem porque eu esqueci nas minhas demandas, nas minhas alucinações e um monte de compromisso, eu esqueci, você me desculpa aí. Não tem como desculpar, é da empresa, não tem como quebrar a regra. É assim ou não? É? Agora, compromisso vai gerar uma coisa boa, chamada o quê? Disciplina. Amém? Amém. Compromisso era uma coisa boa, chamada disciplina. Olha o que Paulo diz aqui. 3 exemplos de disciplina que Paulo nos dá. Espera aí, irmão. Eu acho que avançou demais aí. Eu estou no segundo, lá em cima ainda. Rapaz, eu estou no tempo ainda. Me ajuda. Você quer que eu vá embora logo, né? Pode subir mais. É o segundo passo aí. Aí, esse aí. Olha o que Paulo diz para Timóteo aqui, 2 Timóteo 2, 2-7. O bom é que o Guto me leva a sério, a gente pode dar umas risadas. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado destaque. Qual que é o destaque que está lá? Soldado, certo? Em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque tem um objetivo: satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as... O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos... Aí ele diz assim, pondera no que eu acabo de dizer e você vai ter a compreensão de todas as coisas. Ele usa 3 exemplos, vamos lá, quem que é? Soldado. Disciplina. Depois ele usa o quê? Atleta. Tem que ter disciplina. E depois o quê? Lavrador. Tem que ter disciplina. A palavra fala em Eclesiastes 11 que o lavrador, que é indisciplinado, que fica esperando sinais de tempo para ir lançar sua semente, ele vai perder o tempo da colheita. Ele tem que ir lançar a semente independente de ficar vendo sinal do tempo. Então são 3 exemplos ali, irmão, que falam de disciplina na nossa vida. Amém? Amém.
E a palavra vai dizer em 1 Coríntios 12, que quem não é disciplinado, Hebreus 12, que quem não tem disciplina não pode ser filho. É qualquer outra coisa menos filho. Né? Então isso é importante. Compromisso gera disciplina. E isso vai nos levar, querido, a vencer a inconstância. Entenda o que eu estou dizendo. Compromisso nos leva a vencer a inconstância na nossa vida. Isso é bênção de Deus. Amém? Amém. Porque se o inconstante não recebe nada de Deus, qual que é o contrário? O constante recebe tudo de Deus. E Deus quer dar tudo a você em nome de Jesus. Amém. Tanto tudo quanto Ele te prometeu, Ele quer te entregar e te fazer viver em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, se dermos esse passo, não é? E entendermos o que o compromisso é na nossa vida, nós seremos bem-sucedidos para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? O penúltimo passo, qual que é? Diga, eu preciso entender que haverá fraquezas, haverão falhas durante a minha caminhada. Amém? Senão você vai se decepcionar no caminho com você mesmo. E mano, que bicho burro, ou pessoa idiota que eu sou, ou que não sei o que. E aí você vai ficar mal com você mesmo, porque você acha que você é o pode começar a pensar que você é o ser, é quase uma IA, que não é? Só que você é um ser humano. Amém? Amém. Aliás, as IAs estão fazendo besteira já por aí, né? Agora imagina você e eu que somos seres humanos. Então uma coisa que é certa na nossa vida é que as fraquezas e falhas fazem parte da nossa caminhada. Nós estamos num processo de evolução, não é? Que vai terminar na glorificação com Cristo Jesus. Mas até lá, irmãos, nós estamos sujeitos a falhas na nossa vida. Amém? Então olha lá o que diz, Paulo diz para os Coríntios, ó, 1 Coríntios 10, 12 e 13. Portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não Cair. Quem pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não Cair. Então assim, ó, já está dizendo assim, ó, não pense que você tente ler isso errado. Fala, quem está firme, cuidado que não cai. Está errado, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Quem pensa que está de pé, ou seja, quem pensa que está equilibrado, quem pensa que está seguro, tome cuidado, vigie, porque você pode cair a qualquer momento. Amém? E aí depois ele continua dizendo assim, ó, as tentações que vocês têm de enfrentar, ele não está dizendo pode ser que vocês enfrentem, ele está dizendo o quê? Tem, vocês vão enfrentar, vocês vão ter coisa pela frente, são a mesma que os outros enfrentam. Os outros aonde? Os outros irmãos, alguém que está sentado do teu lado, outra pessoa lá fora, o teu vizinho da tua casa, do teu pai, lá no teu... Tem muita gente vivendo o quê? Tentações, lutas, dificuldades. Qual é a diferença? Está aqui, ó. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que eu e você soframos com as tentações que vêm, porque eles, né, as tentações que a gente não tem força para suportar, mas quando elas vierem, o que vai acontecer? Deus dará força a você e a mim para que a gente possa suportá-la, e assim vocês vão sair dela em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Quem está numa luta aqui? Tentação é luta, é prova, é isso, irmão. Quem está aqui? Então levanta a mão e fala assim, em nome de Jesus, eu quero declarar, Satanás, que se havia medo em mim, que se havia insegurança, vai sair agora. Se havia inconstância, toma ela e sai da minha vida, porque eu tenho essa palavra de Deus. Eu tenho consciência hoje que as lutas vão vir, eu vou enfrentar muitas adversidades, mas o meu Deus, contra essas situações que vão tirar a minha força, Ele mesmo vai me dar força. Eu vou suportar e eu vou vencer em nome de Jesus. Amém. Vai sair da luta, da tentação em vitória para a honra de Deus. Não pensa que, não se entrega, irmão, não joga lá a toalha, não é? A toalhinha branca como sinal de rendição em nome de Jesus. Lute. Porque se você não entender as tuas falhas, aí quando você errar, você fica se martirizando. Ai caramba, eu errei. Aí faz o que eu fiz agora há pouco, né? Ou então começa, ai meu Deus, tenha piedade de mim, porque Senhor, sou tão pequeno.
que eu sou tão incapaz? E aí você começa a ter um sentimento de autopiedade terrível na sua vida. Ou então é de injustiça. Se alguém te fez alguma coisa, você começa a se sentir injustiçado. Irmãos, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Guarde isso na sua cabeça. Você está num processo de aquele que começou a boa obra. Vocês não sabem? É fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. É assim que está escrito. Então até o dia de Cristo Jesus, o que está acontecendo com você e comigo? Estamos sendo trabalhados pelo Senhor em nome de Jesus. Pode ser que um momento hoje você vai falhar. Pode ser que um momento hoje venha, o outro venha uma fraqueza. Pode ser que um momento hoje você até cometa um pecado que Deus não espera da sua parte. Mas isso não quer dizer que você não serve mais para Deus. Está entendendo? Não quer dizer que Deus vai desistir de você. Então quando em algum momento você sentir frieza e dizer, eu estou frio espiritualmente, pode até ser. Você pode até estar sujeito a desânimo. Quem aqui não desanima, irmãos? Se tiver mais alguma coisa, quer que eu deite no chão? Levanta as quatro patas para cima. Eu levanto. Está entendendo? Quem aqui, por exemplo, irmãos, não se abate? Não entra numa caverna como Elias e fica lá, eu quero morrer. Ai, Senhor, se eu pudesse, olha, só para eu não pecar, eu queria encontrar com Cristo hoje. Você está desejando a morte mesmo, rapaz? Para com essa de querer ir para Jesus. Você está desejando morte, né? Então assim, agora a Bíblia fala uma coisa interessante. Elias, ele fez tudo isso porque ele era homem sujeito às mesmas emoções que nós, mas ele orava e as coisas aconteciam. Amém, irmãos? Amém. Elias não deixou de ser útil para Deus. Você continua sendo um vaso escolhido pelo Senhor em nome de Jesus. Amém. Não deixe que a inconstância tire você dessa posição. Amém? Amém. E aí, a gente tem aqui alguns exemplos. Olha só o que diz aqui Paulo. Ele fala assim, de todos os lados somos pressionados. Como eu amo isso aqui, irmãos. Isso aqui dá um zoom na minha vida e dá um up, né? Como diz aí o pessoal do inglês. Eu não sou muito favorável. Mas todos os lados somos o quê? Pressionados. Vamos ler primeiro as outras coisas que estão em negrito? Somos pressionados, ficamos perplexos, somos perseguidos, abatidos. Mas vamos dizer que nós não ficamos, não desanimados, não desesperados, não abandonados, não destruídos para a glória de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, isso não é de hoje, é de muito tempo. E Paulo está dizendo, vai acontecer, e quando acontecer, lembrem-se disso. 2 Coríntios 10:12, por isso, por amor de Jesus, porque se você fosse se entregar à bebida, você não ia passar por essas coisas que às vezes você passa. Se você fosse se entregar à prostituição e tanta sujeira que tem no mundo, você, irmão, não ia ter talvez as lutas que você tem, você está vendo que Satanás quer. Mas porque você persevera no Senhor, por causa do amor que você tem a Jesus. Então Paulo diz assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Melodramático? Ou como é que chama aquele pessoal que se autoflagela? Fugiu o nome agora. Masoquista. Alguns são sábios também. Não, irmãos. Paulo está falando daquilo. Eu conheço as minhas fraquezas, mas quanto mais elas me aparecem, do outro lado eu sei que o poder de Deus pode operar na minha vida. Amém. Tem fraquezas, mas tem um poder que é maior para agir na tua vida, te manter de pé e te dar a vitória no Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Então guarde isso no teu coração. As falhas virão. O importante é como você reage. O importante é como você vai caminhar. Então levante a cabeça. Não tem aquele ditado? Levante a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Literalmente. Paulo foi pregar uma vez na Bereia. E aí quando ele estava na Bereia, os caras não foram muito com a cara de pau. Levaram ele para fora do muro, desceram a lenha. Bateram. Paulo ficou lá, desmaiado. Irmão. E os caras mexeram com Paulo, morreu. Tiramos o infeliz da nossa frente, nunca mais. Voltaram para a cidade. Aí Paulo, depois de algum tempo, recobrou a consciência. Foi dado como morto, recobrou a consciência.
foi para a cidade vizinha, fez uma revolução. Depois sabe o que Paulo fez? É tempo de voltar lá de novo. E os caras vão ter que me aguentar. Parecia o Zagalo. Lembra o Zagalo? Vocês vão ter que me aguentar. Paulo falou, vou lá agora e vão ter que me aguentar. Paulo foi lá e botou uma igreja naquele lugar que antes procuraram matá-lo. No lugar da tua vergonha, tereis dupla honra em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Amém. Então assim, não entrega aos pontos, né? Eu sou meio cinéfilo assim, principalmente das antigas, e gosto muito de rock balboa. Leva a luta até o último round em nome de Jesus, porque o teu Deus é Deus de vitória em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. E a última coisa para a gente encerrar, o que a gente tem que aprender? A confiar plena e verdadeiramente em Deus. Eu sempre digo isso, né? Então me prova que você confia em Deus. Provar como? Põe o texto pra gente. Então lá, Tiago diz assim no versículo 6, né? Falando sobre pedir, orar, ele fala assim, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Lá em 2 Timóteo, desculpa, Tiago 2, melhor dizendo, não é 2 Tiago, é Tiago 2, 20 e 26, tendo um debate ali, ensinando os irmãos sobre fé, e tinha uns irmãos que eram meio religiosos, podem dizer, mas vocês querem falar de fé comigo? Então tá bom, insensato. Você quer certificar de que a fé sem obras é inútil? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Como eu me certifico que verdadeiramente eu tenho uma confiança integral, inteira, plena no Senhor, por aquilo que eu faço, que eu vivo no meu dia a dia? Eu não confesso uma coisa e vivo outra na minha vida. Amém? Eu não professo fé e manifesto medo, manifesto covardia, manifesto desânimo. Porque uma coisa é eu ter desânimo, outra coisa é eu manifestar desânimo. Amém? É diferente, né? Então é tipo assim, mano, como que é confiar em Deus? Eu estava pensando nisso na nossa vida. Quem já pegou o Uber aqui e falou assim, moço, me leva nesse endereço? Quem já pegou aqui? Sério. Você entrou no Uber, você ficou falando assim, eu acho que se você for por aqui vai dar certo. Eu acho que é mais ou menos naquele lugar. Você ficou assim? Você entra lá dentro e ele faz o que com você? Só faltou falar assim, eu sei pra onde eu vou, né? Porque o Uber não gosta quando você fica distando o caminho para ele. Geralmente ele pega aquele caminho ali e vai nele, ou então quando está muito aí que ele vai pensar outras alternativas. Mas inicialmente ele faz aquilo que está traçado, né? Mas se você entrou lá, meu irmão, você falou, ó, me leva nesse endereço, e ele está no volante, vai dirigir o carro, você está confiando nele. Que Deus me livre e guarde. Não estou profetizando desgaste, hein, gente? Mas é um exemplo. Se nesse caminho ele quiser te sequestrar, ele te sequestra. Você não sabe para onde você vai. Mas você confiou nele, né? É igual, às vezes, quando o pessoal pede, me leve em tal lugar, eu estou dirigindo. Mas esse caminho está certo mesmo? Mas que... Tá, eu estou dirigindo, caramba. Eu sei onde eu vou. Eu já fui lá, né? Os motoristas aí sabem mais ou menos como que é, né? Sabe o que é confiar na pessoa que está no volante? Quando eu pego, inclino a poltrona e vou lá dormir, deixo o outro dirigindo, ele só me achou uma hora de onde eu chegar, porque eu confiei nele. Então estou procurando dar para vocês um exemplo do que é confiar em Deus, gente. Ele conhece o lugar que Ele quer te levar, Ele conhece a rota, então relaxa. Relaxa entre aspas, porque tem guerra para você, mas relaxa no sentido de confia que no final tudo vai dar certo em nome de Jesus, porque esse motorista não erra o caminho, gente. Amém. Deus não erra o alvo, Deus não erra o propósito para a sua vida em nome de Jesus. Então confia nele. A gente vive dizendo, não é, que como é que fala lá Romanos 8, 28, fugiu da minha cabeça, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é? E foram chamados segundo o seu propósito. O que você precisa ter certeza está no propósito de Deus, e não no teu, não das pessoas, não da tua carne, mas você está no propósito de Deus. Se você tiver, ainda que o caminho pareça tortuoso, por que o pessoal ficou lá revoltado no deserto? Porque eles queriam fazer o caminho reto, irmão, e reto era mais fácil. Mas nem todo caminho reto te leva exatamente aonde Deus quer que você esteja.
Deus falou, vocês vão cortando pela beira do mar, vão dar uma volta maior, mas é mais seguro. Irmãos, o caminho de Deus sempre é perfeito em nome de Jesus. Amém. Não quer dizer que não vai ter adversário, mas é perfeito, mesmo com os adversários. Sabe por que Deus queria que Israel tivesse contato com os adversários? Para eles se fortalecerem, porque eles nunca foram um povo de guerra. Como é que você vai guerrear se você não começa a entender um pouquinho de guerra? Amém? Amém. Deu para entender? Então a gente precisa entender isso na nossa vida em nome de Jesus. Então confiar em Deus, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas que permanece para sempre. E é isso que Deus quer que nós sejamos. E que a gente possa dizer como o salmista, o Senhor dos exércitos, como é feliz as pessoas que confiam em Ti. Irmão, quanta amargura a gente acaba colhendo por não confiar em Deus. Vamos ser sinceros? Boa parte da amargura das pessoas é porque elas não confiam em Deus. Elas acreditam. Existe diferença entre acreditar e confiar. Amém? Amém. Existe diferença entre professar e manifestar. Aí, depois ele vai dizer assim, Salmo 91, versículo 2. O que eu posso dizer do Senhor? Repita comigo, Tu és o meu refúgio. Tu és o meu refúgio. E a minha fortaleza. E a minha O fortaleza. meu Deus. O meu Deus. Em quem confio. Em quem confio. Agora sabe quem pode dizer isso? Quem está no versículo 1. Aquele que faz do Senhor o seu Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Não é só abrir a boca e dizer eu confio. Essa confiança vem do lugar que eu estou, a presença de Deus. Amém? Amém. A presença de Deus. Então isso nos dá confiança em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos terminar e ficar de pé. Tem um versículo aí que diz o seguinte, o último deles. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Todo mundo está vendo aí na tela, não? Sim. Vamos ler junto agora? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Então, a gente precisa quebrar a inconstância. A inconstância não é aquela coisa, muitas vezes, irmão, assim, escancarada. Às vezes é velada dentro de você. Às vezes está lá numa raiz de sentimento, de pensamento. E aí qualquer coisa já te faz mudar de posição. A inconstância nas coisas da vida, do trabalho, da família, nas finanças, no ministério. Senhor, hoje eu quero quebrar com esse espírito de inconstância na minha vida. Curva a tua cabeça.